Esse segundo vídeo é uma produção independente do LASSOME, do Laboratório de Síntese Orgânica e de Materiais Inteligentes, do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É um vídeo que mostra ideias genéricas do porquê da formação de mesofases em determinados compostos orgânicos, como será mostrado nos próximos slides. Antes de nós definirmos a formação de mesofases em moléculas orgânicas, nós precisamos revisitar um pouquinho o conceito de sólido. Como é que um material sólido se organiza. Então, particularmente, é importante nós olharmos os sólidos cristalinos do reino mineral, então, por exemplo, um KCl, um NaCl, e os sólidos cristalinos de moléculas orgânicas, né, que se organizam em 3 dimensões. Então, o sólido cristalino ele é definido como sendo um sistema na qual nós observamos um padrão repetitivo nas 3 dimensões e alternância, se for um composto iônico, do cátion e do ânion. Então, para este exemplo aqui, nós pegamos o eixo x, y e z, e o que nós enxergamos? Que nas 3 direções, o padrão repetitivo é o mesmo. Isto quer dizer que o sólido cristalino ele tem ordem posicional, que vai formar esses planos iônicos, né? E ordem orientacional, que quer dizer, ao longo de uma direção estabelecida, por exemplo, Z, X ou Y, ao longo dessa direção, a ordem orientacional também é preservada. Então, esse padrão repetitivo é característico de um sólido cristalino, em 3 dimensões. E esta ordem ela é de curto e de longo alcance. Em moléculas orgânicas, nós temos muitos exemplos nas quais as moléculas cristalizam numa determinada forma. E assim nós podemos então obter os monocristais. Esses monocristais eles são avaliados por um cristalógrafo. A partir da avaliação do cristalógrafo usando a técnica de raio-x, se obtém os dados cristalinos que são então depositados no Cambridge Crystallographic Data Center, que é um local onde nós depositamos todos os dados cristalinos de materiais obtidos através da técnica de difração de raio-x. Então, neste exemplo aqui, nós observamos também a mesma característica, né? As moléculas se ordenam de tal maneira que em 3 dimensões o padrão repetitivo acontece, quer seja na direção x, y e z. Bom, o que acontece agora quando nós vamos olhar o fenômeno mesomórfico? Então, o cristal líquido ele tem uma assinatura. Né? Qual é a assinatura? São moléculas que apresentam ordem orientacional apenas. Então, as moléculas de um cristal líquido elas têm que ter uma característica. Elas têm que guardar entre si, elas têm que preservar no estado líquido a ordem orientacional. Isso quer dizer que, quando você olhar um conjunto de moléculas que você acha que é um cristal líquido, eles só serão cristais líquidos se a ordem orientacional de longo alcance ela é preservada. Isso significa dizer que, por exemplo, à direita nós temos 3 conjuntos de moléculas genéricas. Umas mais circulares, como essas sementes aqui, outras um pouco mais ovais, de tamanho menor, e outras na forma de bastão. A pergunta que se quer fazer aqui é bem simples. Considere a ordem orientacional determinada pela seta. Né? Quais dessas moléculas, ou quais desses objetos né, se enquadram dentro desse conceito? Qual deles pode, numa fase líquida, numa fase condensada, preservar a ordem orientacional? E essa ordem orientacional tem que ser preservada de longo alcance. Né? Isso, imagine então que tu tem que ter um conjunto de moléculas com uma determinada forma, e essa forma é que vai definir se essas moléculas, constituintes de uma fase líquida, guardarão entre si a ordem orientacional. Então, fica bem claro, fica bem nítido que moléculas na forma de bastão, essas moléculas na forma de bastão são elas que terão uma propriedade importantíssima dos cristais líquidos,
que é a ordem orientacional. E se ela se orienta no estado líquido, então essa orientação é que garante a birrefringência. E a birrefringência é uma propriedade dos sólidos. No entanto, ela está na fase líquida. Ela pode fluir. Então, se ela flui e tem birrefringência, então nós temos aqui o que nós chamamos de mesofase, ou o composto é um cristal líquido. O estado líquido cristalino é um estado, vamos dizer, curioso, né? E, tradicionalmente, as moléculas de cristal líquido têm a forma de bastão. Tradicionalmente, né? Então, a forma bastão garante a anisometria. E a anisometria é uma propriedade de moléculas em que elas interagem, por exemplo, com a luz, de maneira distinta. Então, uma molécula na forma de bastão, ela tem um eixo molecular maior e um eixo molecular menor. Ao longo do eixo molecular maior, nós vamos localizar uma polarização própria da molécula. Ali naquela direção nós teremos os dipolos moleculares. Então, a interação com a luz, ela tem uma resposta distinta se a molécula está alinhada com os eixos moleculares maiores ou menores. Então, tu tem uma birrefringência. E essa é uma característica do estado sólido. Agora, se ela está no estado líquido e ela é birrefringente, então é um líquido birrefringente que flui. Então, na verdade, ele é um cristal líquido. Então, o bastão é um pré-requisito desse estado curioso, estado fantástico, né, da matéria. E assim, a forma das moléculas no estado condensado, no estado líquido, tem que levar em conta as questões do empacotamento que as moléculas têm. Nós chamamos isso de empacotamento estérico. Mas não somente isso é importante. Então, além de ajustar, de otimizar o volume na fase condensada, o que as moléculas precisam? Elas precisam se aproximar. E a aproximação se dá pelas interações de carga. Então, são as interações de natureza eletrostática. São cargas parciais, são os dipolos que estão localizados segundo o eixo molecular maior, e por isso que o cristal líquido na forma de bastão então, tem uma ordem orientacional de longo alcance, como descrito pelaquela seta no slide anterior, e essa interação, sem dúvida, segue a lei de Coulomb. Então, assim, a combinação perfeita de um empacotamento preferencial com interações eletrostáticas anisotrópicas, né, favorece a formação desse estado intermediário da matéria, que é o estado líquido cristalino. Claro que no estado sólido, quando nós olhamos um sólido, nós vimos que ele é um cristal, é descrito como um cristal com ordem em 3 dimensões, né? Ordem posicional e orientacional. Então, no estado sólido, nós podemos escrevê-lo como sendo uma condição perfeita de otimização do empacotamento com as interações eletrostáticas. Se você agora descreve o estado líquido, é diferente. Então, o estado líquido é isotrópico. Então, as interações, elas persistem, mas agora elas não têm mais aquele caráter de ordem posicional ou orientacional. Isso foi perdido. Então, por isso que é um estado líquido isotrópico. Já o estado líquido cristalino, ele conserva a sua característica, ele conserva a sua assinatura. Qual é? É a ordem orientacional de longo alcance. Então, por isso que a forma de bastão ela é importante. Por isso que aquela forma, no slide anterior nós mostramos uma setinha, então a forma de bastão assegura que na fase condensada as moléculas terão uma ordem orientacional de longo alcance. Bom, se porventura a energia térmica fornecida é muito alta para o material fundir, por exemplo, então o que acontece nesses casos? Então, quando a energia térmica fornecida é muito alta, ela energiza de tal maneira a rede tridimensional que esta ordem orientacional de longo alcance, que é, na verdade, uma interação que se propaga entre as moléculas, né, ela é perdida. Tá? E, nesse caso, se a ordem orientacional é perdida,
o material passa direto da fase sólida para a fase líquida. Então, por exemplo, você vai pegar um sólido benzoato, um derivado do ácido benzoico. É um sólido, você funde ele e ele passa da fase cristal para a fase líquida. Agora, se pegar um ácido benzoico, por exemplo, um ácido benzoico contendo grupos alcoxi na posição 4. O octil-oxibenzoico. Quando você funde esse material, ele passa para uma fase intermediária, ele funde, passa para uma fase intermediária, essa fase é birefringente e só depois de um tempo é que ele passa para a fase líquida. Então, aí tu tem uma fase líquido-cristalina. Então, essa é a questão que está posta. Tradicionalmente, as moléculas na forma de bastão têm uma grande possibilidade de serem cristais líquidos. Né? Uma grande possibilidade. Então, assim, né? O Sanger, o que ele propôs? E aqui está a ideia, né, básica de por que moléculas em bastão elas podem apresentar o comportamento de cristal líquido. Então, é dependente da dimensão da estrutura. Então, você imagina o seguinte: as moléculas em forma de bastão, num estado orientacional, então elas estão orientadas aqui verticalmente, e num estado isotrópico. Então, são 3 moléculas aqui ao acaso, e 3 aqui orientadas. O que o Sanger propôs? Né? Que do ponto de vista da entropia rotacional e translacional, moléculas, sistemas que têm um tamanho, uma dimensão molecular apropriada, que são moléculas longas, né? Elas preferem entropicamente o estado neumático do que o estado isotrópico. Então, do ponto de vista da preferência, da estabilidade, da entropia rotacional e translacional, essas moléculas longas preferem esse estado aqui, que é o estado da orientação que se chama do neumático. Né? Então, no estado líquido isotrópico, o que acontece com essas moléculas? Elas não conseguem transladar de um lado para o outro, porque uma impede a outra. Agora, perceba que nessa situação aqui, das moléculas orientadas no sentido vertical, então aqui você pode transladar para um lado e para o outro. Essa aqui você pode modificar, transladar ela para cima e para baixo. Você pode rotacionar sobre o seu próprio eixo. Nesse caso isotrópico, você não consegue transladar essa aqui para baixo, nem essa aqui para a direita e nem essa para a esquerda, porque uma impede a outra. Então, essa é a ideia, né, do Sanger. E esse é a contribuição dele, usando aquele termo do coeficiente virial, né, que está relacionado com as interações eletrostáticas na fase nemática e na fase isotrópica. Então, na fase nemática, tu tem um ganho na entropia rotacional e translacional. Já na fase isotrópica, tu tem uma penalidade entrópica. Então, o sistema é penalizado. Então, se ele é penalizado, ele prefere o estado nemático. Né? Então, nós voltamos para a figura do trânsito caótico. Então, um trânsito caótico formado por moléculas de uma dimensão razoável, como são os ônibus, os carros, os automóveis, se você não tiver uma ordem, o trânsito não flui. É essa a questão. Então, o estado isotrópico é esse estado aqui, desordenado. Você não tem, é tudo caótico. Você não consegue se movimentar. Agora, o que é um estado nemático? É aquele que tem ordem orientacional. E essa ordem orientacional permite que as moléculas possam ter um ganho na entropia rotacional e translacional. Então, percebam agora que quando você organiza essas partículas na forma, digamos, de um bastão, de tal maneira que elas têm uma ordem, que elas têm uma orientação, o sistema se movimenta. E aí ele ganha agilidade. Então, a figura do trânsito em cidades muito populosas é ideal, né, para mostrar a diferença entre o comportamento de uma molécula longa, na forma de bastão,
no estado nemático e no estado isotrópico. Aqui a Segura da Faria Lima em São Paulo e Cape Town na África do Sul. Então, pessoal, é interessantíssimo quando você olha assim a ideia do Sanger, né? Moléculas longas, né? Não moléculas pequenas, né? Se fossem moléculas pequenas, seriam pessoas. Então, as pessoas, aí você não tem mais essa preferência orientacional, né? Então, as pessoas irão se mover mesmo ao acaso. Elas conseguem tranquilamente se mover num estado caótico, que é o estado isotrópico. Mais exemplos, né, de como é esse estado orientacional preferencial. Se você tem, por exemplo, os giz de cera, né, numa certa concentração, ou seja, num espaço muito grande, quando você joga os giz de cera, o que acontece com eles? Eles ficam ao acaso, orientados ao acaso. Agora, o que acontece quando você pega esses giz de cera e joga eles, confina eles num copo? Opa, num copo, olha como eles ficam, os palitinhos, eles têm uma preferência, uma ordem orientacional preferencial. E isto é a questão da mesofase nemática, né? A preferência orientacional. Se você pegar os mesmos palitinhos e jogar isso aqui numa superfície lisa, bom, tu vai ter agora uma desordem. Mas alguns ainda, a maioria, prefere essa ordem, essa posição relativa, que é uma ordem orientacional. Ora, se nós quisermos pensar um pouquinho mais além dos nossos objetos do dia a dia, pensamos no movimento dos espermatozoides. Cada um é, na verdade, uma partícula, tem uma forma, e essa forma é tipo bastão. E eles se deslocam em direção ao óvulo, né? Então, o movimento que eles fazem é orientacional, né? Por alguma razão, eles não. Por que esse movimento é assim? Porque eles têm aqui um ganho de entropia translacional e rotacional. Então, eles podem transladar, se movimentar para frente, e eles podem rotacionar sobre o seu próprio eixo. Então, a ordem orientacional dos nemáticos, né, ela deriva da sua forma. É uma molécula que tem um dipolo, e essa molécula é um bastão. Então, quando você tem agora um campo elétrico, o que fazem as moléculas? Respondem a esse campo elétrico. Então, são exemplos de como, né, nós temos, né, a alternativa de explicar a preferência do nemático, né, do ponto de vista da preferência entrópica sobre o estado isotrópico. Bom, agora eu quero mostrar algumas moléculas, né, que têm, digamos, tem tudo para ser cristalino e não são, né? Então começamos pelos acenos. Naftaleno, antraceno, fenantreno, e chegamos no pentaceno, que é um dos mais importantes desses acenos, especialmente para aplicação em transistor. Quando nós olhamos o ponto de fusão, ele vai aumentando por uma questão simples, né? O empacotamento entre as moléculas e o acréscimo da massa molar. Agora nós temos uma questão importante em cristais líquidos, né? Que é a relação comprimento e largura. Então, nesse caso aqui, à medida que nós vamos fornecendo energia térmica, a rede desses materiais, a rede cristalina que absorve essa energia, ela começa a vibrar, vibra, até o ponto em que ela não mais se sustenta, que é exatamente quando ela se rompe e forma um estado líquido. O que nós gostaríamos? Que ela rompesse, tu tem a ordem em 3 dimensões, então que ela rompesse alguma ordem em uma dimensão, ou em 2, e preservasse na outra. Só que nesse caso aqui, nós vamos fornecer energia, e quando essa energia é dissipada por toda a rede desse material cristalino, o que irá acontecer? Essa rede se rompe completamente nas 3 dimensões e vira um líquido, né? Então, o antraceno, o naftaleno, o pentaceno não são cristais líquidos, né? Não tem essa capacidade. Quando nós falamos em a razão, comprimento e altura, por exemplo, no 5Cb, né? No 5Cb tu tem a bifenila, o nitrila e o grupo alquil. Veja que se você comparar a bifenila com o naftaleno, o naftaleno poderia ser um cristal líquido, mas ele não é, né? Então aqui tu tem uma questão importante, que nessas moléculas planas e completamente conjugadas, você não tem a possibilidade de ter um ganho do ponto de vista da entropia rotacional ou da entropia translacional, né? Então as moléculas são tão rígidas
que elas não têm como mostrar, né, esse acréscimo, esse ganho na entropia rotacional ou translacional. Enquanto que moléculas do tipo o 5Cb, né, o cianobifenila, à medida que você vai aquecendo a molécula, ela tem espaços, né, ela tem segmentos que podem absorver essa energia térmica e rotacionar, e se movimentar. E esse movimento é que será usado, na verdade, para que a molécula possa fluir quando ela passar da fase sólida para a fase líquido cristalina. Então, a parte, digamos, a parte mais flexível é responsável pelo movimento, e a parte mais rígida, que são os dois anéis benzênicos, é a parte responsável pela interação eletrostática, ou as interações intermoleculares. Então, entre elas, você assegura uma certa ordem, e a parte mais flexível, você tem certamente a parte da fluidez. Então, é o casamento perfeito entre segmentos que mantêm uma certa ordem e segmentos que mantêm uma certa mobilidade. Tá? E aí nós vamos um pouquinho mais, né? Então, agora nós comparamos o pentaceno com a bifenila, com a terfenila e com a quaterfenila. Esses compostos são nemáticos, né? Esse aqui é nemático, enquanto que esse aqui não é. Esse que tem 5 anéis, né, também é um composto, é um cristal líquido. E é o quinquefenila, que tem 5 anéis. Então, por que o pentaceno não é cristal líquido e o quinquefenila é um cristal líquido? Exatamente agora o que acontece aqui nesse composto com 5 anéis. Quando você aquece, né, a energia térmica tende a romper as interações eletrostáticas entre as moléculas. Então, a ordem orientacional posicional em 3 dimensões, ela começa a se romper. Porém, a molécula tem condições de absorver essa energia que é adicionada através de movimentos rotacionais via ligação sigma, coisa que no pentaceno não tem, né? Então, o pentaceno, ele vai absorver energia? Vai. Só que ele vai chegar a um ponto que toda essa energia ela é usada para destruir completamente toda a ordem tridimensional. Já no quinquefenila ou no quaterfenila, as ligações sigma, as ligações simples, que conectam os dois anéis, as duas fenilas, essa ligação ela permite que os anéis girem. Então, a energia térmica excedente que a molécula absorve, parte dela ela faz esse movimento rotacional e esse movimento translacional. Então, é por essa razão, né, que essa molécula tem, apesar de não ter uma parte flexível, é um cristal líquido. Tá? Então, é interessante essa comparação entre moléculas que empacotam muito, né, e aí não tem cristal líquido, não tem a propriedade de cristal líquido, enquanto que outras moléculas têm um empacotamento menor, né, mas ela tem alguns segmentos moleculares que permitem dissipar a energia térmica que é fornecida pela fonte de calor sem destruir completamente a ordem. Então, parte do material amolece, mas a ordem persiste. Então, a birefringência continua com um certo amolecimento, que na verdade é a fluidez dessa mesofase nemática. Claro que aqui, né, as temperaturas são bastante altas, né, então, do ponto de vista prático, de montar, digamos, um display é complicado, mas o que importa aqui é a fundamentação, é o conhecimento básico. Né? O outro exemplo, né, que mostra a questão do volume, né, o volume vazio e a otimização dos espaços. Então, uma molécula linear, uma molécula dobrada, tipo aqui um bastão de hóquei, e uma molécula dobrada tipo V. Né? Então, a forma delas define se elas serão ou não cristais líquidos. Então, o que nós temos aqui? K é cristal nemático isotrópico. Nessa segunda, é cristal isotrópico. Nessa terceira, cristal isotrópico. Então, essas duas não têm mesofase. Por que não tem mesofase? Ora, agora as mesofases, elas também
elas têm uma questão que deve ser resolvida, a questão do volume. Então, não adianta você ter as características, né? Ter grupos flexíveis, ter grupos que possam interagir eletrostaticamente, se no aquecimento, na passagem da fase cristalina para a outra mesofase, você tem um volume adicional, um volume livre muito grande. Porque aí você, na verdade, esse volume livre evita que as moléculas se aproximem, que as moléculas tenham alguma interação, para que essa interação possa, né, resultar na mesofase. Então aqui é chamado volume livre, volume vazio, volume excluído. Qual das três situações as moléculas terão, quando elas se aproximarem uma com a outra, terão um volume vazio entre elas maior? É este aqui. Então aqui é o volume excluído que define a ausência da mesofase. Quanto maior é o volume excluído, menor a chance de você ter mesofase. Então no sistema linear, você vai imaginar uma molécula após a outra. E essas moléculas, elas irão, digamos, na fase nemática, se reorientar ou se posicionar como sendo aqui, né? Então, moléculas que têm uma forma linear. O que acontece com essa aqui em V? Bom, tu pode ter uma molécula em V assim, né? Tu pode ter uma outra molécula em V desta forma, tu pode ter uma outra molécula, digamos, aqui embaixo, assim, e aí o que acontece? Observe que entre elas tem um volume muito grande. E esse volume é um volume vazio, é um volume não ocupado. Então, as interações eletrostáticas entre essas moléculas é muito pequena. Então, vai direto, aquece, funde e vai direto para o isotrópico. É isso, né? Não há o que fazer aqui, que é a não otimização do volume. Tá? A questão do volume, que aparece na formação das mesofases, o ajuste, né, das interações estéricas, ela é tão decisiva que, se nós olharmos como exemplo as abelhas, as abelhas armazenam o mel, armazenam aquilo que elas produzem numa forma hexagonal. Então, claro que aqui o exemplo por que algumas moléculas na forma de disco elas se apresentam na forma, ou na estrutura, né, colunar hexagonal. Então, a partir da natureza, nós podemos entender um pouquinho a preferência das mesofases colunares para o empacotamento hexagonal. Então, assim, como exemplo aqui, retirado desse link, www.estudopratico.com.br, prismas, né? Então, nós temos aqui uma fita com 12 centímetros, e essa fita pode, então, formar 3 figuras geométricas, 3 prismas, né? 3 poliedros, o hexagonal, o quadrangular e o triangular. Então, um triângulo, um quadrado e um sistema hexagonal. Quando se faz o cálculo do volume para cada uma dessas figuras com o mesmo perímetro, então o volume será maior no hexágono e será menor no triangular. Então percebam que a otimização do volume também se dá em outros exemplos que não só em cristais líquidos. E esse é o caso típico, né, de mesofases hexagonais, né, colunares hexagonais. Né. É claro, nós não temos apenas cristais líquidos colunares hexagonais, nós temos outros tipos de mesofases colunares, por exemplo, as retangulares. Né. Mas observe que a retangular não é um hexágono. Então, aí tu tem uma condição de volume ocupado, digamos assim, a otimização do volume ela é mais eficiente naquelas estruturas que são construídas, né, e que definem uma forma hexagonal. Como um exemplo, então, de mesofase colunar hexagonal, então, nesse slide nós mostramos a caracterização de um composto sintetizado pela doutora Luana Lopes, derivado de um isoxazol. Então, aqui nós usamos 3 técnicas: a microscopia óptica, o DSC e o raio-x. Então, é o conjunto dessas técnicas que nos assegura que aquela mesofase, observada por microscopia,
pertence, então, ou pode ser caracterizada como sendo uma mesofase colunar hexagonal. Ou outra, se fosse o caso. Então, aqui, particularmente, nós temos uma textura. Essa textura aqui é típica da mesofase hexagonal colunar. E percebo que a textura, na verdade, é um defeito da amostra. Então, esses desenhos, essa característica interna da figura, é um defeito da estrutura. E através dos defeitos, nós podemos caracterizar microscopicamente a mesofase. Porque isso aqui é obtido através do microscópio de luz polarizada. Ele tem dois polarizadores, eles são cruzados. Então, se a amostra não tem nenhum defeito, o observador enxergará tudo preto, sob luz polarizada. Então, é preciso ter algum defeito. Então, a partir desse ponto, desse defeito, nasce uma estrutura. E essa estrutura, então, será natureza aqui, neste caso, colunar hexagonal. Depois nós fazemos o quê? Uma segunda análise, que é a análise térmica. Então, a análise térmica do DSC nos fornecerá os dados importantes das transições e das temperaturas. Então, as temperaturas de transição do cristal para a mesofase, da mesofase para o isotrópico, no aquecimento e no resfriamento. Então, este é um exemplo de um cristal líquido termotrópico enantiotrópico. Ele aparece, a mesofase aparece no aquecimento e no resfriamento. E para nós termos certeza de que a mesofase observada sob microscopia óptica de luz polarizada ela é colunar hexagonal, nós precisamos recorrer a uma outra técnica espectroscópica, que é o raio-x. Então, a amostra na fase condensada, na mesofase, né, ela é analisada com variação de temperatura. Então, essa amostra aqui ela foi feita a 80 graus, e aí o que se observou? Um padrão de difração do raio-x com vários picos. E esses picos são importantíssimos, porque esses picos se relacionam, né, com planos moleculares que a estrutura tem. Então, são picos nas quais nós vamos indexar os índices de Miller, e os índices de Miller, a relação entre eles, vai nos dar uma ideia, né, de quais são esses planos moleculares. Isso quer dizer que para uma mesofase hexagonal, nós temos que enxergar no difratograma os planos, por exemplo, o D100, o 200, o 210, o 300 e o 220. Esses planos moleculares, numa figura genérica, estão descritos aqui. Então, nós somos obrigados a olhar no difratograma e encontrar os picos. O primeiro pico, sem dúvida, é relativo à dimensão da molécula, o tamanho da molécula. Essa molécula ela não tem uma forma de disco, né? Mas ela tem um anel isoxazol que tem 3 substituintes em cada lado. Então, ela, na verdade, ela tem uma estrutura em forma de leque, e esse leque, duplo leque. E essa molécula duplo leque, ela se organiza macroscopicamente em colunas, e essas colunas irão formar um hexágono. Então, é um exemplo interessante, né, de como nós podemos caracterizar completamente uma estrutura, uma substância líquido-cristalina. Então, para quem estiver interessado nessa parte de raio-x, eu sugiro esse link aqui, que é um vídeo bem interessante, bem curtinho, de como ele ensina em como nós podemos fazer a indexação dos picos de uma partícula, de uma nanopartícula de cobre. Muito interessante, né? Como é que eles chegam, como é que se calcula, como é que se sabe que esse pico que aparece no difratograma é atribuído ao índice de Miller 111, 200 e 220. Então, pessoal, essa é uma ideia bem simples de cristal líquido, né? Aqui está o símbolo do Lassome. Esse aqui é um anelzinho, representa o anel da isoxazolina. Isso aqui é uma arte da minha ex-aluna doutora, que está trabalhando nas tintas Killing, se não me engano, né? Então ela fez essa arte e ficou muito bonita. Eu carrego isso aí como exemplo nos seminários. Então eu espero que vocês tenham aproveitado uma boa parte desse assunto. Ele é muito extenso e tem muito conhecimento, mas essa é a ideia, e eu fico à disposição de vocês para
para tirar dúvidas e eventualmente discutirmos sobre o tema de maneira mais aprofundada.